Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louve ao Senhor nessa manhã. Louve ao Senhor. Feche seus olhos neste momento. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, Deus e Pai, neste momento, Pai, nós entregamos este culto que está sendo oferecido ao Senhor em Tuas mãos. Que o Senhor Jesus venha surpreender a cada um que está no seu lar nesta manhã. Aqueles que se sentem fracos, aqueles que estão, meu Deus, caídos. Que hoje o Senhor venha trazer uma palavra de renovo. Meu Deus, que o Senhor venha trazer uma palavra, Senhor, Cristo, de fortaleza. Que cada um, Senhor, saia dessa manhã, deste culto, desses momentos de adoração, Pai querido, como um guerreiro nas mãos do Senhor. Mesmo aqueles que são fracos e abatidos, eu creio, Senhor, o Senhor tem poder para fazer, Senhor, um forte guerreiro nesta manhã. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai ao encontro de cada um dos seus lares neste momento, Senhor, trazendo essa paz, essa alegria, este momento de adoração, de exaltação ao seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, Pai, que todos nós possamos te adorar e glorificar, porque só Tu és Deus. Só Tu és o Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é exaltado sobre todas as coisas, né? O Senhor é vitorioso. Nós exaltamos ao Senhor nessa manhã com este hino glorioso. Ele está acima, o seu trono está acima de todos os céus. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, e a terra é o estrado dos seus pés. É por isso que os anjos, serafins e querubins adoram Ele incessantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós somos a igreja do Senhor. Você que está aí no seu lar, você é a igreja do Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Então adore, entronize Ele nessa manhã, para que o Senhor venha trazer a glória dEle para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Joel. Joel capítulo 3, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. Ele tem ministrado aos nossos corações palavra de fé, palavra de ânimo nesses dias de tribulação. Por isso nós podemos exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem trago esses cuidados, essa fortaleza. A cada dia que nós pensamos, nossa, hoje não vai dar, o Senhor traz o renovo, o Senhor traz a restauração, e o Senhor tem nos renovado. Joel 3, verso 10 diz assim: Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Amém? Diga ao fraco, sou um guerreiro. E eu sempre li essa passagem em outras traduções que é aquela mais comum que a gente está acostumado, que é: diga ao fraco, eu sou forte, né? Eu lendo essa passagem, o Senhor já tinha ministrado até isso no meu coração: diga ao fraco, eu sou forte. Aí eu estava lendo nas traduções, aí eu vi na NVI, olha, diga ao fraco, sou um guerreiro. Eu nunca tinha lido Joel na NVI. Eu achei interessante essa colocação, essa tradução, porque quando a gente fala, diga o fraco, eu sou forte, forte como? Forte em qual circunstância? Forte como eu vou conseguir força na minha fraqueza? Como eu vou conseguir ser forte sendo fraco? Parece uma contradição essa palavra. Mas aqui a gente tem que saber, porque é Deus quem escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus nos escolheu ainda quando nós éramos pecadores, quando nós éramos fracos, para nos fazer dependentes dEle. E quando nós tornamos dependentes de Deus, nós somos fortes, porque a nossa força, a nossa suficiência vem de Deus. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 27, diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas
do mundo para envergonhar as fortes. Muitas das vezes nós pensamos, por que Deus me escolheu? Por que eu fui escolhido entre milhares, entre outras pessoas? Porque Deus nos escolheu, porque Deus viu em nós a capacidade de ser um guerreiro. Deus viu em nós a capacidade de sermos fortes. É por isso que Deus nos escolheu. Deus, às vezes, as pessoas olham com olhos humanos, por isso que ela vê assim, nossa, mas fulano, mas ciclano que foi escolhido, mas Beltrano que foi escolhido, por que ele está na frente, por que ele está fazendo essa grande obra? Porque nós olhamos como os homens olham. Foi isso que o Senhor falou para o próprio profeta Samuel. Samuel, quando o Senhor rejeitou a Saul, ele começou, e o Senhor falou assim, até quando você vai ter dó de Saul? Eu escolhi um novo rei, vai lá ungir. É um dos filhos de Jessé. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, que conta essa história, 1 Samuel, capítulo 16. E o Senhor fala ali com Samuel, você está tendo dó de Saul? Saul, quando foi escolhido o rei, ele era um homem mais bonito de o Israel. Fala que dos ombros para cima não tinha ninguém mais bonito que ele. Ele ganhou, né, modelo do ano lá em Israel. Ele era o mais lindo, mais formoso, mais forte. Ele sobressaía pela sua aparência. Mas o seu coração não estava em Deus. O seu coração não obedeceu ao Senhor. Toda vez que o Senhor dava uma instrução a Saul, ele desobedecia a Deus. Ele fazia do jeito dele, ele não queria saber. Ele não era dependente de Deus. Por isso que quando o Senhor fala assim, quando nós somos fracos, é quando nós somos fortes, porque Saul, ele não obedecia as instruções do Senhor. O Senhor falava assim, não sacrifique, Samuel vai sacrificar. Ele ia lá e sacrificava para segurar o povo, para tentar ganhar a batalha do seu jeito. O Senhor falou assim, mata tudo, não deixa nada. Ele falou assim, olha, eu separei os melhores para oferecer ao Senhor. E o Senhor falou assim, eu tenho prazer em obedecer e não em sacrifício. Todas as vezes que Deus dava uma instrução, ele falhava. E o Senhor falou assim, eu estou cansado de você me desobedecer sempre. E o Senhor o rejeitou. E Samuel ali ainda falou assim, não, acho que ainda tem um jeitinho, mas que tem jeito. E ficava adiando aquilo que o Senhor já tinha determinado. Que é a escolha de um novo rei segundo o coração de Deus. Agora, não vai ser mais segundo a beleza humana, não vai ser mais segundo o porte físico da pessoa, mas eu quero um rei segundo o meu coração. É por isso que ele escolhe a Davi. Mas aí Samuel chega lá na casa de Jessé e começa a ver os padrões. Deve ser um rei no padrão de Saul, né? Bonito, forte. E quando ele chega lá em 1 Samuel 16, depois os irmãos lêem em casa, né? Samuel 16, 17, conta a história dessa escolha. E de Davi vencendo Golias. No verso 7, eu vou ler para os irmãos. No verso 6, Samuel 16, 6. 1 Samuel 16, 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Olha a mentalidade de Samuel, né? Estava ali vislumbrando ainda a beleza de Saul, vislumbrando a aparência de Saul, e quando Eliabe chega, né, o mais velho ali de Jessé, fala assim, com certeza é esse. Olha que homem bonito, que homem forte, esse aqui que eu vou ungir. Olha a resposta do Senhor no verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Ele estava ali olhando a aparência de Eliabe. Ele estava olhando a formosura de Eliabe, a postura de Eliabe, mas o Senhor falou assim, não, eu o rejeitei, ele não vai me obedecer, ele não vai andar nos meus caminhos, este não é. E o Senhor, e Jessé, então, continua mostrando seus filhos, os mais bonitos, os mais formosos, os mais aptos, segundo os seres humanos, segundo o homem, os mais aptos para assumir o lugar de Saul. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. 9. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu.
Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Amém? Quando Samuel passou todos os seus 7 filhos, aqui falou assim, passou todos os 7 filhos, mas é os que ele considerava o próprio pai de Davi, considerava que ele estava, Davi nunca vai ser ungido, ele está lá cuidando das ovelhas, ele é um pastor de ovelhas, ele não é um guerreiro, ele não tem porte para ser rei, ele nunca vai ser ungido. O próprio pai dele desconsiderou a possibilidade de Davi ser ungido rei. Mas o Senhor falou assim, quando ele chegou, falou assim, é este. Ele falou assim, você não tem mais nenhum filho. Falou assim, nossa, não é possível que o Senhor veio aqui e eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo, que ele está falando, não é este, não é este, não é este. Será que acabou? Mas eu tenho mais um, é o caçula. Como o Senhor escolhe, porque naquela época o primogênito tinha prioridade em todas as coisas. Ele era o herdeiro de todas as coisas, o primogênito, mas o Senhor escolheu o menor, o caçula, o mais fraco, que ninguém, nem seu pai estava nem lembrando dele. Você, eu passei os 7 filhos aí. Ele falou assim, você tem certeza, não tem mais nenhum? Ah, tem um caçula, o caçula está lá no campo cuidando das ovelhas. Porque o Senhor escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. E muitas vezes nós falamos, por que Deus me escolheu? Por que não escolheu fulano? Ele sabe falar, ele sabe se expressar, ele sabe cantar, ele sabe tocar, ele sabe falar, ele sabe convencer as outras pessoas, mas o Senhor escolheu você para falar do amor dele. O Senhor escolheu você para louvá-lo. O Senhor escolheu você para tocar, para ministrar, para ajudar, para estar na casa do Senhor, para ajudar as outras pessoas a ir a Cristo. A nossa maior missão é levar as pessoas a Cristo. E muitas vezes nós olhamos para a aparência das pessoas, falando assim, não, fulano não tem condição nenhuma de me trazer nenhum ensinamento, porque ele não é capaz, porque ele não é ungido do Senhor, não tem jeito, a pessoa é tão fraca aos olhos humanos que às vezes a gente não vê valor na pessoa. Mas o Senhor não olha como o homem vê, o Senhor olha o coração. Ele escolhe as pessoas, por mais fracas que pareçam aos olhos do mundo, para capacitar e tornar. E o Senhor Jesus, e o Senhor Deus já vinha preparando Davi ao longo da sua jornada. Ele já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso ali, cuidando das suas ovelhas. Ele era temente a Deus, segundo o coração do Senhor. Por mais que as outras pessoas não vissem nele um guerreiro, Deus já estava vendo o que ele estava fazendo. Deus já estava vendo o seu esforço todos os dias. Deus já estava vendo como que ele era cuidadoso com as ovelhas dele, do seu pai. Deus estava olhando o cuidado, o temor que tinha no coração do Davi. E quando o Samuel chega ali na guerra para levar um alimento para os seus irmãos, visitar ali os seus irmãos para ver se eles estavam bem. Aí estava lá os seus irmãos mais velhos. Seus irmãos mais velhos estavam lá, estava ali Eliabe, Samar, os outros irmãos servindo ali diante do rei naquela guerra. Mas ninguém ousava a guerrear contra Golias. Ninguém ousava a guerrear contra o guerreiro dos filisteus, porque eles olhavam também para a aparência. Assim, nossa, esse homem de quase 3 metros de altura, esse guerreiro forte, eu vou ter a responsabilidade sobre todo Israel servir os filisteus, porque aquele que fosse derrotado ia ser escravo do outro povo. Esse aí eu não vou assumir essa responsabilidade, não. Deus me livre do meu nome ser jogado na lama e falar que eu que perdi a guerra para Israel. Os outros irmãos dele estavam ali. Isso prova que o Senhor estava certo. Nenhum deles, por mais que fossem guerreiros, eles tinham sido convocados agora para a guerra. Estavam ali na frente da batalha. O Senhor falou, na hora da batalha eles vão amarelar. Na hora que chegar a vez deles vão amarelar. O Senhor já estava vendo, já conhecia o coração deles, que não era um coração que temia e acreditava na força de Deus. Mas o Senhor, com a sua
onisciência, conhecia a Davi, ele não via com aparência. Quando ele estava ali, perguntou: o que está acontecendo? Davi chegou ali, né, no meio dos soldados: o que está acontecendo? Por que esse homem está afrontando o exército de Israel? E no capítulo 17, versículo 28, Eliabe foi o primeiro escolhido de Samuel. Olha o que ele falou. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Olha o que Eliabe falou. Eliabe, que ia ser o escolhido de Samuel. É por isso que nós devemos entregar as nossas escolhas nas mãos do Senhor. Se Samuel fosse: eu vou pela aparência mesmo, vou ungir esse aqui, que esse aqui é o mais bonito, esse aqui é o mais forte, é o mais capacitado, ele já é um guerreiro. Ele tinha sido frustrado os planos do Senhor. E quantas vezes nós damos razão para nossos olhos, para quem a gente está vendo, e acabamos perdendo a bênção do Senhor, acabando perdendo aquilo de melhor que Deus tem escolhido para nós. Porque fala assim: isso é de Deus, esse é de Deus, essa bênção vem de Deus, mas nós não paramos para buscar o conselho do Senhor. Será que realmente só porque é bonito, só porque é grande, grandioso, só porque tem aparência de ser bom, será que é bom? Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele que conhece o que é melhor para nós. E Ele falou assim: você está vindo aqui só para zoar a gente, só para ver a batalha, só para perturbar aqui. Mas não era essa a intenção do coração. Ele não viu o coração de Davi. E os seus irmãos, o seu pai não tinha acreditado que ele ia ser rei. Os seus irmãos começaram a menosprezar, falando que você tem um coração ruim, você tem um coração presunçoso. Mas o Senhor sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes nós nos magoamos quando as pessoas falam isso de nós? Você não presta para servir a Deus, você não presta para fazer a obra de Deus, você é uma pessoa inferior, você nunca vai ser à altura de fazer as coisas do Senhor. As pessoas jogam isso muitas vezes para nós, porque elas não conhecem o nosso coração. Um coração que quer buscar a Deus, por mais que somos imperfeitos, por mais que realmente falhamos, muitas vezes fazemos as coisas erradas, mas o nosso coração deseja acertar. O nosso coração quer estar diante da presença de Deus, e as pessoas não veem isso, vê só o que está no nosso exterior. Mas não se preocupe com o que as pessoas falam, porque o Senhor tem o melhor para você. O Senhor que conhece o seu interior. Os seus irmãos não acreditavam nele. Saul ainda era rei, e quando ele fala assim: olha, eu vou lutar. Quando Davi chega para ele, chega essa conversa no ouvido do rei, o rei manda chamar Davi, aí Davi fala assim: não, eu vou lutar com esse incircunciso, eu vou lutar contra Golias. Mas no verso 33, Saul diz assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a mocidade. Olha quantas vezes Davi foi desacreditado. Olha quantas vezes Davi foi criticado pelo seu pai, o desprezando, deixando ele para lá, nem apresentando a Samuel. Depois, pelos seus irmãos, falando: você tem um coração ruim, você não está aqui para ajudar, você está aqui só para atrapalhar. Agora, Saul, que era o rei, que estava ali no comando daquele exército, fala com Davi: você não tem capacidade nenhuma para lutar contra Golias. Você não tem capacidade nenhuma para lutar contra ele, porque você é só um menino. Agora, ele já é guerreiro desde a sua mocidade, ele já está preparado, ele já está pronto para a guerra, e você não, você é só um rapaz. Ele foi desprezado por Saul. Mas ele ali falou assim: não, eu tenho experiência, eu já venci um leão, eu já venci o urso, Deus vai me livrar. Saul olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nenhuma outra opção, porque ninguém queria assumir essa responsabilidade. Você então vai. Deu as armas para ele, disse: não consigo nem vestir isso aqui. Começou a rastejar, não conseguia levantar a espada, não conseguia caminhar com a roupa, né, tão pesada que estava. Não, eu não quero nada disso, eu vou com o que eu tenho, que é aquilo que Deus me deu. Muitas vezes nós ficamos querendo usar as armas dos outros, as armas que as outras pessoas têm nos fornecido, querer ser como os outros, mas nós devemos ser nós mesmos, porque foi por isso que Deus nos escolheu.
Foi por isso, para que a glória dele seja exaltada. Talvez se ele tivesse lutado ali com as armas de Saul, não tinha sido o nome de Deus tão glorificado como foi. Ele vencer com uma funda e uma pedrinha. Como que seria a história diferente? Mas eu falei assim, não, eu vou com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu sei usar, que é o Senhor que nos capacita. Então, ele não foi nas forças das armas. E quando ele chega ali para lutar, mais uma vez, ele sofre outro desprezo, que é do próprio Golias. No verso 42 de 1 Samuel 17, diz assim, olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Olha, Golias fazendo pouco caso dele. 43, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para você vir a mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, vem aqui, darei a carne às aves dos céus e os animais do campo. Então, ele já tinha se desprezado de tudo quanto é maneira, pela sua família, pelo seu líder. E agora, ele está sendo desprezado pelo seu inimigo. Quantas vezes nós somos desprezados pelos nossos inimigos, você não tem capacidade, você nunca vai conseguir vencer, você nunca vai conseguir ser mais, você nunca vai conseguir isso. Quantas vezes nós somos desprezados pela nossa família, pelo nosso chefe, pelos nossos líderes, mas Deus está vindo. No momento certo, Deus vai te honrar. No momento certo, Deus vai trazer essa força que veio sobre Davi. E Davi falou... Porém, Davi falou ao filisteu, no verso 45, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, de Israel, a quem você desafiou. Ele falou assim, olha, não é na minha força, mas é na força do Senhor que eu estou indo. Não é com espada, não é com escudo, não é com nada, mas a minha força vem de Deus. Ele sabia, a minha força vem de Deus. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que Deus escolhe as coisas fracas, porque quando nós falamos, nós sabemos que em nós não há capacidade, nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. É por isso que o salmista fala assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Nós vamos no nome do Senhor. Não é na nossa capacidade, não é nas armas humanas, mas nas armas poderosas que Deus tem nos entregado. Nas armas poderosas em Deus. Porque nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém? Mas muitas vezes eu falo assim, como eu vou conseguir força na fraqueza? Como isso, força na fraqueza, é uma coisa bem esquisita, mas que está na palavra do Senhor. Vamos procurar entender a visão de Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Ele fala sobre força na fraqueza. O Senhor Jesus está reforçando essa ideia que nós somos dependentes de Deus. 2 Coríntios 12, verso 9, diz assim... Mas vamos ler um pouquinho mais para trás, amém? A partir do verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações, Paulo tinha sido arrebatado. Ele fala que nem ele sabe se é no corpo ou fora do corpo, ao terceiro céu. E ouviu coisas indizíveis, ouviu coisas maravilhosas que ao homem não é permitido falar. E ele fala aqui no verso 7, para que eu não me engrandecesse com a grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha Paulo reforçando essa ideia, quando eu sou fraco é que eu sou forte, é força na fraqueza. Ele falou assim, olha,
Eu tive visões maravilhosas, revelações grandiosas do Senhor. Deus tem me usado para pregar para todas as nações. Muitas coisas Deus tem me revelado, para que eu não me engrandecesse nessas grandezas todas. Ele foi me dado um espinho na carne. Há muita divergência entre os teólogos, o que seria espinho na carne. Mas não importa o que é. Importa que é uma luta, uma perseguição, uma enfermidade, não importa. Era uma coisa que incomodava Paulo. É uma coisa que fazia ele pensar assim, olha, eu estou com isso aqui, o Senhor podia tirar isso de mim, mas o Senhor não tira. Podia ser alguma coisa espiritual, física, não importa, é uma coisa que estava incomodando. Ele fala, isso aqui é mensageiro de Satanás, está me atormentando. Mas eu roguei ao Senhor 3 vezes, Senhor, tira isso de mim. Ele não tirou, porque ele falou assim, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente. Quantas vezes nós temos uma coisinha que nos incomoda, que está ali nos atormentando todos os dias, e a gente ora, e o Senhor não tira isso de nós, porque Ele quer que nós sejamos dependentes dEle, falando que a graça do Senhor me basta, e aprender a falar como Paulo. Por isso eu vou me alegrar nas tribulações, eu vou me alegrar nas fraquezas, eu vou me alegrar nas perseguições, nas injúrias, tudo que eles fazer comigo, por amor a Jesus, eu vou me alegrar, porque a graça do Senhor é suficiente na minha vida, a graça do Senhor me basta, e o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que ele falou assim, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Eu sei passar necessidade, eu sei ter fartura. Ele tinha aprendido, eu aprendi o segredo de viver contente em todas as circunstâncias. Ele fala em Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fico contente porque eu sei que tudo é permissão do Senhor. Tudo que acontece na minha vida está sob o controle de Deus. E Ele quer o melhor para mim. Eu confio na sua graça, eu confio na sua suficiência. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala, olha, a minha graça é suficiente para você. Por mais que nós nos sentimos fracos, sobrecarregados, e pedimos, Senhor, tira isso de mim. Muitas vezes Deus não vai atender alguma coisa, porque Ele quer nos ensinar algo, quer nos ensinar a ser dependentes dEle. Talvez, fala assim, nossa, sempre eu estarei com isso? Talvez não. Talvez um dia o Senhor te cure, talvez um dia o Senhor tire essa coisa que te incomode, talvez um dia, mas por enquanto nós temos que aprender que a graça dele nos basta. Seu poder está em nós, se aperfeiçoa em nós quando nós somos dependentes de Deus e reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É por isso que Ele quer essa dependência e algumas vezes tem alguns, entre aspas, espinhos na nossa carne, que Deus não tira para que nós possamos aprender sobre viver na graça de Deus. Viver nessa graça, nesse favor imerecido do Senhor. Que por mais que nós não merecíamos ser salvos, por mais que nós não merecíamos ser agraciados, Ele trouxe essa graça, Ele trouxe esse favor imerecido nas nossas vidas. Por isso, nós devemos nos alegrar em qualquer circunstância, porque mesmo quando nós nos sentimos fracos, nós somos fortes. Quando nós sentimos dependentes de Deus, aí é que somos fortes. É o contrário. Quando aquelas pessoas se sentiam fortes, elas eram fracas aos olhos do Senhor, porque o Senhor vê o coração. E a palavra do Senhor diz também, mais uma vez, essa força na fraqueza, lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, esse capítulo é maravilhoso, ele todo que fala sobre a fé, sobre os heróis da fé, sobre tudo que a fé produz. E no finalzinho do capítulo, no verso 32, ele começa a fazer um resumão, de tudo, porque não ia dar tempo de escrever tudo sobre a fé. No verso 32 ele fala assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e todos os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força.
tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Glória a Deus, aleluia. Da fraqueza tiraram força. Que maravilha. O Senhor sempre reforçando essa ideia. A fraqueza tirando força, porque a suficiência não tem deles. Ele fala sobre vários heróis aqui da fé. Todos eles conseguiram, pela fé, tirar força da fraqueza. Se tornaram grandes guerreiros e destruíram grandes exércitos inimigos. Porque eles tiraram a sua força do Senhor, pela fé que ele tinha em Deus, porque eles reconheceram que a sua força vinha de Deus. Foi isso que aconteceu com a história de Gideão. Todo mundo, a maioria das pessoas que conhecem a palavra do Senhor, já viu falar sobre Gideão e os 300, como ele venceu exércitos de milhares com apenas 300. Porque o Senhor foi filtrando ali aquele exército que já não era grande, que estava com ele, foi filtrando. E o primeiro a ser escolhido, que foi Gideão, para vencer aquela batalha contra os midianitas, eu quero ler ali para vocês em Juízes, capítulo 6. Se você puder acompanhar, Juízes, capítulo 6. Aleluia. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Que passagem maravilhosa que fala que quando o anjo aparece ali para Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E os irmãos sabem que lagar é lugar de pisar uvas, né? Estava aqui no verso 11, né? Estava num tanque de prensar uvas. Essa aqui, a versão NVI já até traz isso, né? Um tanque de prensar uvas. Estava malhando trigo no lagar, nesse tanque de prensar uvas. Não era o que ele precisava, mas ele usou o que ele tinha. Porque ele tinha que salvar sua família da fome extrema que estava vindo sobre Israel. Porque os midianistas vinham como gafanhotos e tiravam todas as suas riquezas, todas as suas plantações. Matavam seus bois, suas ovelhas, levavam tudo. Eles passavam como um bando de gafanhotos, não deixavam nada para trás. E Gideão estava ali, como guerreiro do Senhor, separando o trigo e malhando ali naquele tanque de prensar uvas. Não era ideal, não era nem adequado ele estar ali, porque era um tanque alto, escuro, não tinha como ele fazer a malhação do trigo, ele quer tirar aquelas impurezas do trigo. Mas ele estava usando o que ele tinha, ele estava querendo salvar um pouco o que ele tinha, mas ele não via ele como guerreiro, mas o Senhor já via ele como guerreiro. Ele não via, ele falou assim, olha, quando o anjo falou assim, olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele falou assim, como o Senhor está comigo? Se o Senhor está comigo, como aconteceu todas essas coisas? Como eu estou passando tanta necessidade? Como eu estou aqui com essa aflição, com essa luta tremenda, tendo que malhar trigo no lagar, tendo que viver escondido? O povo de Israel, o resto do povo de Israel estava até nas cavernas, nas montanhas, escondidos dos midianitas, mas ele estava ali com a pouca força que ele achava que tinha, estava ali tentando salvar algo para eles, algo para sustentar a sua família. É por isso que o Senhor veio nele. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Ele estava assim, como eu? Aí ele respondeu no verso 15, Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família.
O Senhor respondeu para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Ele começa a contar para o Senhor: Senhor, eu sou tão pequenininho para salvar Israel, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou libertar Israel? Olha, Manassés já não é uma tribo muito querida aqui, já não é uma tribo muito grande aqui em Israel, já não é uma tribo de destaque aqui em Israel. Manassés não é uma tribo grande. Olha, e meu clã é o menor da tribo de Israel. Quer dizer, o clã dele era o menor, já não era grandes coisas, né, Manassés. E o clã dele era o menor ainda. Meu clã é o menor. E tem mais ainda, eu sou o menor da minha família. Então, aquilo que a gente fala, eu sou o menor dos menores dos menores, é isso que Deus está falando. Só, olha, eu sou de Manassés, o meu clã é o menor de Manassés, e eu ainda sou o menor da minha família. Menorzinho, você faz um paralelo com a história de Davi, né? Passa todos os irmãos dele, ele diz, tem um caçula. Olha como o Senhor escolhe as coisas fracas. Mas Deus viu nele um guerreiro, e já saudou ele assim, né? Você é forte guerreiro e o Senhor está contigo. Já saudou isso? E ele não, ele se achava o menor dos menores dos menores. Ele não achava que tinha capacidade de libertar o povo de Israel. E quantas vezes nós fazemos isso, é por isso que ele sauda ele, olha, o grande guerreiro, os menores dos menores, mas Deus viu ele um grande guerreiro. É isso que Deus vê em nós. Às vezes nós nos sentimos tão pequenininhos, tão pequenos, diante de um mundo tão grande, do mundo tão mal. Como nós vamos poder libertar as pessoas? Como eu vou poder salvar minha família? Como eu vou poder libertar as pessoas da garra das trevas? O mundo está mal, o mal cada dia tem aumentado. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias os homens se tornariam inventores de males. E é isso que nós estamos vendo, cada dia um mal maior, cada dia um escândalo maior. Porque tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, é cumprimento das coisas que estão para acontecer para a volta de Jesus. E essa geração, a geração que está se aproximando da volta de Jesus cada vez mais, porque as profecias estão se cumprindo uma a uma, palavra por palavra, tem se cumprido nos nossos dias. E muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas não é na nossa força. Nós temos que lembrar disso. Não é na nossa força. Eu falei assim, porque eu serei contigo, você derrotará todos eles como se fosse um só. Ele estava falando para Gideão, não é porque você é o menor dos menores, mas é porque eu sou contigo. É porque eu estou com você, que você derrotará esses midianitas. E o Senhor proveu ali 300, que não fazia nem cosquinha, né? Naquele exército numeroso. E os 300, na verdade, nem precisaram lutar, porque um lutou contra o outro lá, e foram derrotados, foram desbarateados, e foi grande a vitória de Gideão ali. Depois eles perseguiram, outros vieram ajudar, mas o importante é que Deus usou uma pessoa tão pequena para salvar dar um grande livramento. E, às vezes, quando eu olho para a história de Gideão, ele estava ali usando o que ele tinha. Como Davi usou a pedra e a funda para atingir aquele gigante, Gideão estava ali malhando trigo no lagar, porque largando trigo nessa prensa de uvas, porque é a única coisa que ele tinha. Ele estava fazendo, e no versículo que nós lemos no início, fala, olha, forjem, Joel 3,10 que nós temos, forjem os seus arados, fazendo dele espadas. O que o Senhor está falando com a gente? Arado era para arar a terra, né? Fazer aqueles sulcos para as plantações. Mas ele fala assim, pega esses arados, faz dele espada. Usa o que você tem. Ele ainda faz outra colocação. E de suas foices façam lanças para a batalha. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Eu tenho um arado, eu tenho a foice, eu sou um agricultor. Como eu vou ser um guerreiro? Ele falou assim, pega isso aí e transforma, vira um guerreiro, porque eu sou contigo. Eu sou a sua força, é eu que vou fazer de você um guerreiro. É o que você tem, é usando as armas que eu te dei. Na aparência não é arma, mas é aquilo que eu tenho que colocar nas suas mãos para você vencer. Eu fico olhando aquele desenho da Ladybug, eu não sei se os irmãos já viram esse desenho. Deve ser francês, porque tem lá a Torre Eiffel. E eu vejo a Ladybug lá, às vezes ela joga a raminha dela para um negocinho, acho que é um ioiô.
joga ela para cima para ter alguma coisa para lutar contra o seu inimigo. Aí joga lá e cai uma coisa mais sem noção. Ela joga lá, cai uma xícara. Ai, como é que eu vou derrotar esse inimigo com uma xícara? Aí, de repente, ela começa, abre a sua visão, ela começa, a xícara eu vou jogar ali, que vai cair aquele negócio ali em cima dele. Aí, a visão dela se abre para ela usar aquela xícara para derrotar o seu inimigo. Tem vezes que cai uma almofada. Como é que eu vou usar essa almofada? Né? As pessoas que estão ao lado dela, mas isso... Mas ela sempre consegue derrotar com as coisas mais sem noção do mundo. Isso veio na minha cabeça quando o Senhor fala assim, olha, pega o seu arado e transforme numa arma. Pega aquilo que você tem na sua mão e lute contra o inimigo, porque é isso que eu vou usar para derrotar o seu inimigo. Isso que eu vou usar para derrotar o seu inimigo. É as coisas que você tem. É aquilo que o Senhor te deu, por mais que apareça coisa sem noção. Como que eu vou usar isso? Como que eu vou usar esse dom que eu tenho? Como eu vou usar esse talento para a obra de Deus? É isso que o Senhor quer. Peça ao Senhor visão. Quando ela abre assim, começa a ver as coisas assim, aquelas, tipo aquele... eu não sei de antigamente, que MacGyver, né, que pegava pegava um rádio e transformava numa bomba lá. Eu sou velha, né? Não posso. MacGyver. Quem lembra de MacGyver? Os irmãos aqui, alguns lembram, né, da antiguidade. Ele pegava um radinho, transformava numa bomba, essas coisas assim. Mas é essa capacidade que Deus tem nos dado. Essa capacidade que Deus tem nos escolhido, falando assim, olha, fogem dos seus arados e espadas. Faça das suas foices lanças e torne-se um grande guerreiro. Você está fraco aos seus olhos, mas eu te vejo um guerreiro, eu te vejo forte. É por isso que Deus é a nossa força. É por isso que sempre a gente tem que ter isso. Deus é a nossa força. Foi isso que aconteceu quando Josafá também estava ali cercado por aquelas batalhas. 3 reinos se juntando contra Josafá ali. 3 reinos se juntaram para guerrear contra Josafá. Josafá olha para aquele exército, olha para aquelas coisas e fala, Senhor... 2 Crônicas 20:12, ele fala, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos nem o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa foi a palavra de Josafá. Nós não temos força para esse exército numeroso que vem. Esse enxame de guerreiros que vem contra nós, nós não temos força nenhuma para enfrentar. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Porque ele sabia que em Deus eles tinham força. E foi isso que aconteceu. O Senhor falou assim, não teme esse povo aí não. E nessa luta vocês não terão que pelejar. Ficai parados, tomai posição e vedes o livramento que o Senhor vai te dar. Vocês vão descer contra eles, mas vocês vão ficar parados. E foi isso que aconteceu. Eles desceram, começaram a louvar. Quando eles começaram a louvar o Senhor, olha o poder do louvor. Por isso que eu gosto dos louvoristas aqui, né, louvando, que os louvoristas têm que ir na frente da batalha, cantando e louvando. Quando eles começaram a louvar, diz o Senhor, colocou emboscada contra eles. E um se levantou contra o outro e mataram todo mundo. Quando eles chegaram lá para guerrear, estava todo mundo morto já. Estava todo mundo destruído, porque o Senhor que guerreou a guerra deles. É essa visão que nós temos, é o Senhor que guerreia nossas guerras. A nossa obrigação é ficar em posição. Eles se vestiram para a guerra, eles tomaram as suas armas, eles foram para o campo de batalha, mas quando chegou lá, começaram a louvar o Senhor. Engrandecer o nome do Senhor. É por isso que nós temos que ir para a nossa batalha louvando o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Falando assim, o Senhor é forte, como nós louvamos o Senhor. O seu trono está acima. Ele é forte, Ele é vitorioso. Nós começamos a louvar o Senhor, dizendo e declarando, o Senhor é forte, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem luta as minhas guerras. Eu vou contra você, eu vou contra essa luta em nome do Senhor dos exércitos. É em nome do Senhor que eu vou, nas forças do Senhor, não é em nós. Nós devemos falar como Josafá. Nós não temos força nenhuma para lutar essa guerra. Eu não tenho força nenhuma para levantar dessa cama. Mas eu volto os olhos para o Senhor. Nós devemos falar como Josafá, Senhor, eu não tenho força para enfrentar essa enfermidade, para enfrentar essa dificuldade. Mas eu volto os olhos para o Senhor, porque o Senhor é poderoso. O Senhor tem força para fazer isso. Eu tive um sonho
quando o Senhor me deu essa mensagem, no mesmo dia eu sonhei à noite que eu estava num carro, eu estava dirigindo o carro, levando os meus filhos para almoçar, e era no alto da montanha o lugar que eu ia. E quando eu começava a subir com o carro, parecia que o carro estava pesado e eu não conseguia. Parecia que eu estava tentando empurrar, tentando empurrar o carro, igual os Flintstones, né? Que não tinha. Nossa, eu sou da antiga, só estou relembrando hoje. Os Flintstones, aquelas rodas de pedra, mas estava difícil subir aquele morro. E não bastava, estava difícil subir o morro quando tinha um retorno assim que sempre voltava para baixo e tinha outra passagem para subir para cima, para subir tinha uma reta para fazer o retorno, fazer aquela volta, né, de retorno. E quando eu chegava no lugar que eu tinha que continuar em frente, eu voltava. Eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ali está difícil subir o morro, eu ainda estou voltando para o mesmo lugar toda hora. Está aparecendo um looping, toda hora eu voltava ao mesmo lugar. E aquele sonho, com aquela coisa pesada, eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajude a acertar o caminho. Quando eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, eu consegui subir. E foi leve aquele resto de subida. Eu falei assim, está vendo? Quando nós tentamos ir na nossa força, nós não conseguimos. Quando acordei, eu até lembrei daquela ministração que o pastor Rodrigo fez aqui, que levou a gente lá para o posto. Não sei se os irmãos estavam aqui, lembra que o irmão lá falou assim, vão empurrar o carro. E o irmão não tinha ligado o carro, e os irmãos lá com dificuldade para tentar empurrar o carro. E ele ministrou nos nossos corações. Quando nós sentamos na nossa força, nós não conseguimos, porque é na força do Espírito Santo. O Espírito Santo é o motor que move o carro. E ver essa ministração na minha mente. É o Espírito Santo que move o carro. Não adianta eu tentar subir com as minhas forças. Estava penoso eu tentar subir. Está parecendo que eu estava carregando o carro. E ainda, além disso, eu estava errando o caminho toda hora e voltando para o mesmo lugar. Quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não confiamos na força do Senhor, é isso que acontece conosco. A gente fica dando volta, a gente fica voltando para o mesmo lugar, a gente nunca sai. E ontem foi tão engraçado que eu estava ouvindo o culto de jovens e o louvor, e eles cantaram, eu quero viver algo novo. Começaram a ministrar esse hino, eu quero viver algo novo. E depois o culto no lar, lá na minha mãe, foi 9h da noite, porque eles foram no culto lá antes, então nós fizemos o culto 9h da noite. Quando foi 9h da noite, a minha sobrinha ministrando um hino, eu quero viver algo novo. Eu falei assim, isso é a ministração para meu coração. Isso é eu falei assim, eu quero realmente viver algo novo. Eu não quero ficar dando volta e voltando para o meu lugar. Eu quero subir, eu quero ir, mas tem que ser na força do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos dá força para a nossa caminhada. Nós temos que falar, a minha força está em Deus. Por mais que nós sentimos fraco, a minha força vem de Deus. Eu estou sentindo fraco, mas a minha força vem de Deus. Não é de mim mesmo. Por isso que, muitas vezes, quando nós tentamos nas nossas forças, nós penamos. Nós penamos, Deus é a nossa força. Jesus mesmo falou, sem mim, nada podeis me fazer. O segredo dos grandes homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, você pode ver que a maioria era fraca aos olhos dos homens, mas eles confiavam no Senhor. Lá em 2 Coríntios nós lemos, fala muitas vezes que a nossa força não é, muitos de nós não fomos escolhidos, né? Muitos de nós não fomos escolhidos sábios, nem fortes, nem nascermos em berços de ouro, para que nós possamos reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus, para que nós possamos reconhecer que a nossa força vem de Deus. Não quer dizer que não tenha ricos que não sejam do Senhor, poderosos que não sejam ungidos e chamados pelo Senhor, mas aqueles que são escolhidos do Senhor, escolhem abandonar tudo por amor ao Senhor. Escolhe abandonar a sabedoria humana para conseguir a sabedoria do Senhor. Escolhe abandonar as riquezas deste mundo para preferir uma riqueza maior. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, ele não nasceu literalmente em berço de ouro, mas foi criado num berço de ouro, que foi criado pela filha da filha de Faraó. E em próprio Hebreus 11 fala que pela fé, Moisés preferiu ser perseguido e maltratado com os filhos de Deus, porque ele visava algo melhor.
pela fé, ele preferiu ser maltratado. Talvez ele pudesse viver ali no berço de ouro a vida toda, foi criado como um príncipe, mas ele escolheu ir para o deserto, para depois vir como libertador de Israel. Foi um grande homem usado por Deus, na força de Deus. Agora ele já não volta mais como príncipe do Egito, mas ele volta como libertador de Israel, ungido e escolhido por Deus. O próprio apóstolo Paulo, que traz tantos ensinamentos nas suas epístolas para nós, ele foi fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um mestre da época lá, um famoso. Ele falou assim, olha, se eu tiver de me gloriar, eu vou me gloriar, eu sou fariseu de fariseu, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu posso me exaltar, mas eu não vou me exaltar. Ele tinha aquele conhecimento, mas ele largou tudo quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus, para falar assim, olha, Deus não quer dizer que ele abandonou toda a sua sabedoria, porque Deus usou todo o seu conhecimento, né, para escrever essas epístolas e para poder argumentar lá com aqueles homens. Mas ele abandonou toda a sabedoria aos olhos humanos, para que ele fosse sábio em Deus e pudesse ser esse grande homem de Deus que nós escolhemos. E tantos outros, né? Não vou alongar essa mensagem, porque o cerne é nossa força vem de Deus. Moisés, depois que passou o Mar Vermelho, ele falou assim, o Senhor é a minha força. Êxodo 15:2. Davi falou em 2 Samuel 22:33, é Deus quem me reveste de força. Os grandes homens de Deus. E o salmista, no Salmo 73:26, diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Deus é a força do meu coração. Eu posso até fraquejar, mas Deus é a minha força. E sempre o Senhor falando isso. Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústias. Nós vamos louvar ao Senhor para nós encerrarmos essa live com louvor abençoado. Que o Senhor possa trazer essa palavra ao seu coração. Diga o fraco, eu sou um guerreiro. Diga ao fraco, eu sou forte. A nossa fraqueza é sermos dependentes do Senhor. A nossa fraqueza é falarmos, Senhor, eu preciso de Ti. Deus é a minha força. Deus é a minha força. Fala isso com o Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos nesta manhã, que cada um sinta a força do Senhor se movendo dentro de cada um, porque a Tua palavra diz que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, e essa vida que há em nós, é o Espírito Santo do Senhor que em nós habita. Por isso, Senhor, que o Senhor venha trazer essa força, esse refrigério, leva cada um, Senhor, querido, a conhecer quão forte é o Senhor, a força que o Senhor traz, quando nós dependemos do Senhor, quando nós falamos, a nossa força não é nossa, mas é do Senhor. Que cada um diga isso, a minha força é o Senhor, Deus é a minha fortaleza, não há rocha como o nosso Deus, Deus pode todas as coisas, e a graça dele nos é suficiente, a graça dele nos basta. Eu sou forte, porque eu pertenço a Deus, eu sou forte, porque Deus está em mim. Eu sou um guerreiro, porque o Senhor me chamou e me capacita, e já me deu todas as armas que eu preciso para lutar e vencer essa batalha, porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores, nós somos fortes, nós somos guerreiros do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Entregue o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Não importa as razões, as circunstâncias. Se você pecou, todos nós vamos pecar, mas Ele não nos abandona. Porque Deus é maravilhoso e Ele nos ama.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem teu amor, sem teu perdão, e o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo quando você estiver fraco, pode ter certeza, Ele vai te levantar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, na minha vida. Porque é assim que nós devemos lutar as nossas guerras. É na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa sobre nós. Mesmo sendo assim, e pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem medo,